Shalom, shalom, tudo bem? Vamos falar hoje sobre recursos. Nos faltam recursos de muitas maneiras, muitas vezes, em muito tempo. Nos faltam recursos, muitas vezes financeiros, nos faltam recursos humanos. Sentimos falta de pessoas perto de nós, pessoas que possam nos ajudar. Nós sentimos falta muitas vezes de dinheiro, sentimos falta de recursos de alguma maneira. E estava orando e me veio uma sequência de coisas em minha mente. Nesse momento Deus fala com a gente. E Deus me falou que primeiro eu preciso recursos espirituais, gerar as coisas do mundo espiritual. Depois que eu tenho recursos espirituais, virá também pela fé e pelo mover de Deus, por um movimento desta fé, recursos financeiros e humanos e financeiros. Pensa, por exemplo, numa organização, numa igreja. Pensa paralelamente à história de Moisés. Moisés fugiu do Egito e estava sozinho como uma liderança, estava sozinho na casa do seu sogro e apacentava o rebanho do seu sogro. Moisés não tinha nada, o rebanho era do sogro dele, ele apacentava o rebanho do sogro dele, né? E tudo que ele tinha era sua esposa, que estava morando ainda junto com seu pai, com seu sogro. Então Moisés não tinha nada e ninguém. Mas aí ele tem uma experiência com Deus, lá na sarça ardente. Deus chama Moisés para um grande trabalho, para movimentar milhões de pessoas, para fazer praticamente uma transposição de uma nação. Uma nação sairia de uma nação, isto é, o povo de Israel sairia da nação do Egito, caminhando através de um deserto, para se estabelecer num lugar e formar uma nova nação. Imagina a grandeza desse projeto. Mas Moisés não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha pessoas e não tinha ninguém. Ele não tinha recursos humanos e nem recursos financeiros. Porém, quando Deus falou com ele, agora ele tinha os recursos espirituais. E Moisés ficou relutando, dizendo que não tinha recursos, que as pessoas não iriam acreditar nele, que ele não era muito bom em falar com as pessoas, em falar em público. Ele ficou relutando porque ele não tinha nem recursos humanos, nem recursos financeiros. E Deus ficava falando para ele: mas eu estou contigo, eu te enviei e você vai conseguir. E Deus estava tentando provar para Moisés que os recursos espirituais que ele estava recebendo eram suficientes para gerar recursos humanos e recursos espirituais. O que nós entendemos com isso? Entendemos o que a Bíblia diz de várias maneiras, em vários momentos. Por exemplo, na terceira carta de João, ele diz: faço votos pela tua prosperidade, como próspera é tua alma. Ele dizia assim que a pessoa cristã já é próspera no mundo espiritual, ela já tem recursos financeiros. Ela já tem recursos espirituais. E esses recursos espirituais devem se tornar também recursos materiais, recursos humanos, financeiros. Então faço votos pela tua prosperidade, como próspera a tua alma. Ele diz assim: eu faço votos, eu oro para que a tua prosperidade, o bem-estar da tua vida, o sucesso da tua vida externa, seja resultado do sucesso da tua vida interna. Com isso, então, nós vamos aprender algo. Eu vou buscar recursos espirituais em oração, em jejuns, em fé. Eu vou buscar recursos espirituais e crer que esses recursos espirituais vão se tornar no material aquilo que eu preciso. Vão se tornar recursos humanos, vão se tornar pessoas que eu preciso ao meu redor, que eu quero ao meu redor, uma família organizada. Você que ainda não é casado, a tua fé vai gerar esse esposo, esposa, filhos.
Você que tem uma família, mas ela está desestruturada, então primeiro você busca recursos espirituais, e esses recursos espirituais vão se tornar o recurso material que você precisa. A organização da tua família, a bênção na tua família. Você que tem problemas de saúde, problemas emocionais, psicológicos, espirituais, você primeiro busca em Deus então recursos espirituais para que se torne na prática a tua saúde, o teu bem-estar, né, e a tua vida abundante. Primeiro nós buscamos recursos espirituais. Esses recursos espirituais vão se tornar recursos naturais e recursos humanos e também recursos financeiros. Então, parafraseando com Moisés, a história de Moisés, nós como igreja, primeiro vamos buscar recursos espirituais, crer pela fé que está acontecendo um movimento nos céus, um movimento espiritual, está acontecendo o movimento dos anjos, assim como aconteceu também em Daniel. Aconteceu o movimento dos anjos, a guerra espiritual, uma guerra angelical, e depois que através do jejum e oração, fortalecendo os anjos, né, os anjos vencem esta guerra em nossa vida, território, ministério, então chega até nós esta vitória. Então, na vida espiritual, tudo é uma guerra. Na vida espiritual é guerra espiritual. E para vencermos essa guerra espiritual, precisamos de buscar recursos bélicos do céu. Então, nós não vamos vencer um tipo de guerra com armas erradas. Por exemplo, se a guerra é tecnológica, como está havendo uma guerra tecnológica nos países, por exemplo, o TikTok, que é chinês, vários países estão legislando sobre impedir o uso do TikTok no seu país, porque através do TikTok a China está tendo acesso a informações privilegiadas dos países. Então, Estados Unidos já proibiu o TikTok em todas as plataformas oficiais do governo. O que isso significa para o nosso assunto aqui? Está havendo uma guerra tecnológica. E nessa guerra tecnológica tem que se guerrear com essas guerras. Então não adianta você colocar um canhão para fazer uma guerra tecnológica. Canhão é uma guerra bélica, né, estritamente material, de impacto curto, restrito. Então, da mesma maneira, não adianta eu guerrear uma guerra espiritual com guerras humanas. Com armas humanas, ou como se fosse uma guerra humana. Eu vou guerrear uma guerra espiritual com ferramentas espirituais. Ferramentas espirituais. Em Efésios 6, 10 em diante, fala um pouco sobre as armaduras espirituais, as armaduras de Deus. Vale a pena você ler, reler, para orar e ter essas ferramentas implementadas na sua vida. Hoje falo então sobre gerarmos recursos humanos, recursos espirituais, a partir de fé, de oração, de jejum, de uma vida em santidade, de uma vida debaixo da palavra de Deus. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, então você vai ter essas e essas bênçãos. Se não ouvir, vai ter essas e essas maldições. Então nós vamos guerrear a guerra espiritual debaixo de uma ferramenta ou de ferramentas espirituais. Nós vamos guerrear uma guerra espiritual com ferramentas espirituais. A igreja então vai crescer gerando primeiro esses recursos espirituais. Esses recursos espirituais vão se tornar recursos humanos. Deus vai levar mais pessoas à igreja, ou através do trabalho, das células, dos convites, do crescimento da igreja. Mais pessoas vão vir à igreja através de um mover, de um avivamento. Essas pessoas vão gerar mais recursos financeiros. E aí
esse sistema vai se retroalimentando. Mas tudo começa com recursos espirituais. Tudo começou em Moisés com a experiência com a sarça ardente, ouvindo a voz de Deus, gerando recursos espirituais na vida dele. O teu sucesso começa com a geração de recursos espirituais na sua vida. Esses recursos espirituais se tornarão recursos humanos e recursos financeiros. Amém? Obrigado, Deus, por essa palavra, que a tua bênção esteja sobre nós, que possamos ter esses recursos espirituais em nossas vidas mais e mais. Abençoe, Deus, para que cada pessoa que está participando desta caminhada, desta busca espiritual, que ela esteja recebendo mais recursos do Espírito Santo de Deus, mais recursos do céu, e assim tenha mais recursos naturais, mais recursos financeiros, em nome de Jesus. Você que estava sentindo dores e está lutando com uma doença, e a palavra que eu ministrei agora te tocou sobre você gerar recursos espirituais, para que esses recursos espirituais se tornem saúde na tua vida. Então, eu profetizo sobre ti em nome de Jesus, que a tua busca espiritual se tornará na tua cura, na tua saúde, em nome de Jesus. Esteja conosco nos cultos, domingo, 19 horas. Participe de uma célula e os recursos espirituais estarão aumentando na sua vida, e aumentarão também os recursos humanos, financeiros, de saúde, de vida abundante, em nome de Jesus. Amém? Shalom.